Salve, salve, salve! Bem-vindo todos a mais um podcast Direito e Diálogo. Podcast apresentado por mim, Edmar Ruiz, aqui diretamente dos estúdios de Edmar Ruiz Advogado. Bom, é um escritório especializado em direito previdenciário, direito do trabalho. A gente sempre traz aqui nos quadros do podcast temas relacionados a essas atividades fins, que nós somos especialistas aqui no escritório, para levar para o trabalhador, para levar para quem está nos assistindo, o conhecimento, a informação acerca do direito do trabalho e o direito previdenciário, para que o trabalhador, da melhor forma possível, possa exercer os seus direitos, né? Então, estamos aqui, né, o advogado ele é essencial à justiça, é detentor da informação e esse podcast sempre, né, com intuito meramente informativo, não tratamos de casos concretos para levar a melhor informação a todos. Mas hoje, um dia muito especial, o Dia da Mulher, né? As mulheres, o que seria das nossas vidas sem as mulheres, sem as nossas mães, sem as nossas esposas, sem as nossas filhas, nossas amadas irmãs, não é verdade? A mulher geralmente é o alicerce, né? O que é sempre ao lado de um homem há uma grande mulher, né? Então é com muita alegria que a gente traz hoje aqui o tema o direito da mulher na atualidade, né? Então, sempre aqui 2 participantes que dividem a mesa comigo, hoje 3 participantes, sendo 2 mulheres, que recebo aqui e já já eu as apresento, né? Bom, então vamos começar com o outro barbado aqui, né? que divide a mesa comigo, né? Vocês já conhecem aqui do podcast, o Dr. Tony Sakai, advogado especialista no direito do trabalho, né? Que sempre abrilhanta aqui com as elucidações acerca do direito do trabalho. Seja muito bem-vindo a esse especial podcast de hoje, doutor Tony. Eu agradeço muito a presença, a possibilidade de participar, né, doutor? Em especial nesse dia, né? E parabenizar todas as mulheres, em especial a minha esposa, Caroline, a minha mãe e também a minha irmã. E aí eu gostaria de pedir para a direção não cortar isso, tá? Por favor, isso é muito importante. Senão não entra em casa, hein? Exato, exato. Mas agradecer muito, principalmente, porque existem muitos direitos ao redor das mulheres, né, doutor? Perfeito, perfeito. Bom, então temos 2 estreantes aqui do nosso podcast, né? 2 mulheres abrilhantando aí, né, o nosso podcast com a presença feminina, né, nesse Dia da Mulher. É com muita alegria que eu recebo aqui, né, a doutora Caroline Galinari, advogada especialista em direito previdenciário, né, tá? Para falar um pouco conosco aqui, não só sobre direito previdenciário, não só sobre direito do trabalho, mas sobre o direito da mulher, né, a mulher na sociedade, os seus direitos, né, direitos sociais, né, o mercado de trabalho, enfim, né, vamos tecer aí comentários, observações, não tão somente, hoje em especial, não tão somente acerca do direito do trabalho e direito previdenciário, né, doutora Caroline? Sim, sim, com certeza. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre licença maternidade também. Ah, perfeito. Obrigado, obrigado. Bom, também estreando aqui na minha ponta esquerda, né, tá? A estagiária, brilhante estagiária, está conosco aqui já há um bom tempo, né? Atua aqui na pasta de direito previdenciário, né? E manda muito bem aí, né? Nos ajuda aí no dia a dia. Os clientes em especial gostam muito dela, né? Já faz aí, acompanhado do advogado, os atendimentos, atua aí nos respectivos processos, já é uma profunda conhecedora do direito previdenciário, atuando em vários processos aí que envolvem mulheres, né? Então tem propriedade para falar acerca dessa questão, o direito das mulheres, né? Doutora Raíssa Rodrigues, seja bem-vinda, doutora Raíssa. Muito obrigada, agradecer pelo convite, né? Representando a equipe dos assistentes, vulgo estagiários, né? Mas é uma honra estar aqui participando e
espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Obrigado, viu? Doutor Tony, dentro desse tema, né, o direito da mulher, né, então, existe mecanismos legais aí quando a gente fala na igualdade da mulher no mercado de trabalho, né? Quando a gente fala igualdade, principalmente de oportunidades e salariais, né? Há mecanismos legais que assegurem isso? Doutor, antes de até iniciar essa resposta, é interessante observar que o próprio Dia da Mulher nasce de uma batalha das mulheres por igualdade envolvendo direitos trabalhistas e sociais também, né? Então, hoje em dia, não existe um mecanismo específico, né? De toda forma, existem possibilidades de igualdade e de exercer esse direito em si no ambiente de trabalho. Então, é evidente que, a partir do momento em que são pares e é entregue o mesmo serviço, com a mesma qualidade, é devido, sim, à igualdade salarial. Ah, perfeito. É um tema aí que está bastante na mídia, em voga agora, tem destacado o recém-eleito governo Lula, tem dado bastante ênfase, lançou aí, né, no mês, né, de comemoração aí, lançado pelo governo, é uma campanha de comemoração ao Dia da Mulher, né, o mês da mulher, né, uma discussão aí acerca da apresentação de um projeto de lei, né, que, né, segundo o governo, nós temos uma lacuna na legislação, né, acerca de assegurar, né, essa igualdade salarial entre o homem e a mulher, né. E tivemos, inclusive, na reforma trabalhista recente, né, um artigo, né, determinando ali uma multa, né, caso a empresa desrespeite essa paridade salarial, vamos assim dizer, mas uma multa muito tímida, né, que não tem uma coerção assim, né, que coloque medo aí, né, para que seja respeitado aí pelo empregador essa questão, né. Então é uma discussão aí trazida pelo governo federal. Sim, e um outro elemento também, né, que a reforma trabalhista ela foi muito desfavorável. Isso aí a gente já vem comentando há vários podcasts, acho que no último mesmo a gente comentou, e em especial para a mulher não foi favorável porque retirou uma pausa que existia antigamente, que a partir do momento que fosse necessário ter a prestação de uma hora extra, existia uma pausa de 15 minutos para iniciar essa jornada extraordinária. E com a reforma ela foi retirada, né? A gente tem perspectivas, né? A gente reforça que não estamos apoiando um partido ou outro, mas hoje o que a gente vê é uma perspectiva de melhora da legislação de uma forma geral para o trabalhador e para a trabalhadora. Perfeito. Doutora Raíssa, hoje, né, segundo o Conselho Federal da OAB, nós temos mais advogadas do que advogados, né? Então, isso pela primeira vez na história, né? O número de mulheres advogadas é maior do que de homens, né? E, né, por iniciativa da OAB também, no processo eleitoral foi instituída a paridade, né? E também pela primeira vez, né, temos seccionais, né, nos estados que foram eleitas mulheres à frente, né? Inclusive na seccional mais importante do país, né, que é a seccional de São Paulo, temos uma mulher presidente, né? Tá? Então, são conquistas, assim, das mulheres, não digo das mulheres, uma conquista da sociedade, né? Nada mais justo do que essa paridade, né? Até porque a mulher sempre teve um papel relevante, né, na história, mas na atualidade principalmente, né? Tá? Fora essas questões, né, como que você vê, né, o mercado de trabalho, né, que já são coisas distintas, né, o mercado de trabalho
para a advogada, né? Uma advogada, né, está recém-formada, né? Então, como que a sua visão do mercado hoje? A gente percebe que hoje, principalmente, né, comparado a anos atrás, a gente conseguiu ter uma evolução muito absurda com relação ao mercado de trabalho. Então, se a gente pega lá até 1962, salvo engano, as mulheres elas tinham que pedir autorização do marido para poder trabalhar, o que por si só já é um absurdo que a gente nem consegue falar, né? Então, hoje em dia, ainda existe, sim, muita desigualdade, tanto de cargos, salários, mas a gente já conseguiu progredir muito. Então, hoje a gente vê que as mulheres, no ensino superior, elas já são maioria. Mas, justamente por questão de muito preconceito, ainda muito machismo, que a gente sabe que é uma coisa estrutural, a gente precisa progredir muito ainda. Mas é uma honra de ver que tem tanta mulher já alcançando, né, muitos postos que eram exclusivamente masculinos antes, né? Então, a gente tem até exemplo aqui no escritório. Quando a gente tem uma aposentadoria especial que é deferida para uma mulher, é uma comemoração absurda. Porque a gente vê, pô, é uma mulher que conseguiu, né, entrar ali no meio que era completamente masculino e está aí só crescendo, né? Então, a gente percebe que hoje a gente ainda tem muito que evoluir, muito que progredir, mas o mercado de trabalho ele já está abrindo muitas possibilidades. Já avançamos, né? Isso Sem é dúvida. bastante positivo, exatamente. Doutora Caroline, o Dia da Mulher, né, o nascedouro ali, né, como já adiantou o doutor Tony, foi em razão né, de reivindicações das mulheres, né, por melhores objetivos aí sociais, né, melhores salários, né, e também a questão, né, a bandeira lá, né, da licença maternidade, né, tá? Então, que é uma matéria previdenciária, uma matéria que a doutora é especialista, né? Então, dentro dessa questão, quem tem direito à licença maternidade? As empregadas, né, desempregadas que ainda possuam a qualidade de segurado aí no período de graça, contribuintes individuais, empresárias, advogadas, também MEI, empregadas domésticas e seguradas especiais possuem esse direito. Ah, perfeito, maravilha. Então, é um leque bastante grande aí, né, de seguradas que têm esse importantíssimo direito, né, o direito ao salário, ao salário maternidade, até porque é um direito não só para a mãe, né, Sim. mas, né, do ponto de vista trabalhista, principalmente, né, doutor Tony, né, para a criança, né, que é aquele momento que a criança precisa da mãe, né, perto, né, naquele o momento tenro ali, né, que precisa de aqueles cuidados absolutos, né, tá? Isso aí a criança vai levar para o resto da vida, né, em termos de ser criar um adulto, né, um adulto saudável, né, precisa do leite materno, né, e um adulto também mais bem posicionado na sociedade, né, um ser humano mais seguro, né? Então, é importante esse contato, né, da criança com a mãe nos primeiros, principalmente com a mãe, né? O pai também é importante, mas mãe é mãe, né? Não temos o dia do homem, né? Só o dia da mulher, né? Então, a legislação busca proteger principalmente, né, a criança, né? Exato, doutor. E, assim, é um ponto muito importante, né? A gente sabe que a gestante, ela tem uma estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, é sempre importante ter em mente que, neste período, ela não pode ser mandada embora. Só que aí eu vou dar um alerta, porque é muito comum, doutor, o quê? Às vezes a empregada vem e manda mensagem para a gente, liga aqui no escritório falando assim, doutor, eu estou na estabilidade, mas as condições de trabalho são ruins, eu quero pedir demissão. Eu posso, e mesmo assim eu vou ter direito a essa estabilidade, ainda que indenizada? Aí, esse é o X da questão. Não tem. Por quê? Em que pese você ter a estabilidade, a partir do momento que você pede demissão, subentende-se que você está abdicando da estabilidade. Então, essa é uma dica que a gente deixa. Se você é gestante, tenta negociar com o trabalhador, ou então verifica a possibilidade de você estender esse período em casa
para aí sim você pedir uma demissão, porque senão você não vai estar protegida pela estabilidade. Perfeito. Doutora Caroline, ainda dentro desse tema, licença maternidade, como, né, a dúvida aqui para quem está nos assistindo, claramente, né, fala assim, poxa, né, já recebemos aqui inúmeras trabalhadoras, né, e questionam para a gente, como que eu faço, doutor, para requerer o salário maternidade? Bom, no caso das empregadas, né, a própria empresa faz o requerimento, paga o salário e depois o INSS que vai acertar essa parte com a empresa. E nas outras categorias, como contribuinte individual, a pessoa tem que ligar no 135 ou entrar no meu INSS para fazer o requerimento. Ah, Tá? perfeito, perfeito. Isso é uma conquista, né? Porque antes, né, isso mudou a legislação, até que recentemente, né? Antes requeria e ficava aguardando o Sim. INSS pagar, né? Hoje não, né? A legislação, a empresa antecipa esse valor e depois o INSS faz o reembolso para a empresa, né? E isso é justo, né? No momento que a mulher mais precisa, né? Ficar esperando ainda mais agora, né? Que o INSS está com essa falta de funcionários, né? Não foram abertos concursos públicos, né? Uma defasagem e tem demorado sobremaneira. Imagina, né? Que absurdo seria, né? Seria um caos social se não tivéssemos aí alterado a legislação. Doutor, se me permite, posso tirar uma dúvida aqui? E aí é uma Claro. dúvida porque eu sou advogado trabalhista, não sou previdenciarista. Existe, para um autônomo, para um período mínimo que a trabalhadora precisa recolher para ter essa licença? Existe algo nesse sentido? Sim, sim, existe. Eu acho que a doutora Caroline pode responder isso claramente, viu? Sim, há uma carência de 10 meses de recolhimento e a segurada tem que estar com a qualidade de segurado no momento do requerimento também, do nascimento, né, que é o fato gerador. Legal, legal. Ah, perfeito, perfeito. Doutora Raíssa, a gente está falando aí sobre o mercado de trabalho, né, sobre a advogada na sociedade, né? E claramente que, né, embora tenha o avanço, né, bem destacado pela doutora, né, ainda, né, não é o ideal, como também destacado, né? Quais são os direitos mais violados das mulheres? Acho que, aproveitando inclusive o assunto, a gente pode falar dos gestantes, né? Gestantes, lactantes e até adotantes, que acho que o Dr. Tony vai conseguir estender um pouquinho mais o assunto do que eu. Mas a pausa para a amamentação das gestantes, né, ainda acredito que não seja uma coisa muito respeitada nas empresas. A questão de conseguir alterar a função, né, quando se trabalha em locais com insalubridade, a estabilidade, a garantia e estabilidade também. Acho que ainda tem muitas coisas que são diariamente violadas pelos empregadores. Acho que tudo gira em torno um pouquinho dessa questão. Perfeito, perfeito. Dr. Tony, é isso realmente porque tem um estudo do Banco Mundial que diz o seguinte: se no mundo nós realmente tivéssemos essa equidade, essa paridade salarial realmente efetivada em todos os países entre o homem e a mulher, a miséria no mundo seria dizimada. Por quê? Porque a mulher, de fato, ela gasta 100% do seu salário com a família, diferentemente do homem. Então, ela traz o dinheiro para dentro de casa, ela alimenta os filhos, ela compra roupa, né, material escolar, né, o dinheiro dela, muito pouco é investido nela, né, muito mais nos filhos. Né, esse é o amor de mãe. Né? Então, realmente, esse estudo do Banco Mundial é um estudo que faz muito sentido. E, no momento que o governo federal ele hasteia essa bandeira, né, tá, de trabalhar em cima de uma campanha, né, nacional de realmente de equidade, de equiparação, de paridade salarial, esse é o caminho, né? Teremos certamente, se alcançarmos isso, né? Já evoluímos muito, como a doutora Raíssa
falou, né? Mas se alcançarmos esse objetivo, certamente teremos um país muito melhor do que temos hoje. Sim, com certeza, doutor. Mas a gente tem que ter em mente o quê? A gente o governo em si trabalha com uma perspectiva de uma criação de uma regulamentação. Hoje a gente não tem. De toda forma, ainda que hoje não tenha essa regulamentação, há a possibilidade de você requerer essa equiparação, essa isonomia, porque é devido. A nossa Constituição prevê essa igualdade, né? Independente de raça, independente de sexo, a própria CLT, a gente prevê, encontra no artigo 461 a possibilidade de equiparação quando a atividade é a mesma, quando o local de prestação é o mesmo. Então, a gente sempre orienta o trabalhador, a trabalhadora, hoje em específico, a quê? A buscar uma orientação jurídica com o advogado, porque, ainda que você esteja trabalhando, é possível você requerer essa equiparação junto com a empresa. Se você já foi demitida, você ainda tem um prazo de 2 anos para requerer essa equiparação. Então, é muito importante ter isso em mente, até para que se crie uma mentalidade de que, de fato, tem que ser igual e não simplesmente no papel. Perfeito, né? Perfeito. Nós estamos falando aqui que visa, né, assim, a licença aí, maternidade, né, visa a proteção principalmente da criança, né, e não da mãe, também da mãe, mas mais da criança, principalmente, né, que há casos, e a jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, de que, mesmo que a empregada seja dispensada, não sabendo que estava grávida, ela deve ser reintegrada ao trabalho. Exato, e isso é sumulado, né, pelo órgão máximo do Poder Judiciário Trabalhista, que é o TST. Então, de fato, o que se protege é a criança, independente do conhecimento ou não. Se ficar comprovado que dentro do período de contrato ela ficou gestante, e aí a gente inclui, inclusive, o período do aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado, né? Leva-se em consideração. A Raíssa comentou uma situação que eu achei muito interessante e que já aconteceu, e como eu não vou dar nome às pessoas, acho que a gente consegue comentar aqui, que é do preconceito com a questão da gestante. Teve um caso em que a trabalhadora, no caso não era trabalhadora, ela era candidata a uma vaga, passou por todo um procedimento de admissão, passou na admissão, fez o exame, aí quando ela foi entrar, de fato ser efetivado, ser registrado, ela informou, olha, descobri que estou grávida. Tudo bem, mesmo assim, né? A empresa, depois de 3 dias, falou, olha, a vaga fechou. Então, fica claro que foi uma situação de não aceitar a trabalhadora em razão da gravidez. É possível entrar com ação pedindo reparação nesse caso também, mesmo que não tenha vínculo de emprego, e dentro da Justiça do Trabalho. Perfeito, perfeito. Doutora Caroline, a doutora está, inclusive, gestante, que é o nosso tema aqui, né? Coisa boa, a família aumentando, isso é uma bênção divina, né? Isso mostra como evoluiu, né? Como evoluiu o nosso mercado de trabalho, né? Hoje, a mulher, né, ela tem a possibilidade, né, tá? Porque antes a mulher só ficava em casa cuidando das crianças, né, tá? Então hoje eu tenho uma mulher no mercado de trabalho, né, trabalhando gestante, né? Claro que daqui a pouco vai se afastar para ter a criança, vai ficar, né, o tempo necessário aí, né, tá? Para dar aquele amparo, né? E pensando logo na frente, que esse depois é um momento difícil, né? Esse de desmame, vamos chamar assim, né? De voltar a trabalhar, né? Psicologicamente dizendo, né? Mas, ao mesmo tempo, para a mulher é bastante importante, né? Até para ela estar bem, porque ela estando bem será uma
uma mãe melhor, né? Então, essa independência, vamos dizer assim, né? Tá? Independência no sentido de igualdade também, de paridade, né? Então, isso é bacana, isso demonstra como evoluímos de fato, né? Sim, com certeza. Acho que depois que a mulher atinge a independência para retornar aí a só dona de casa, cuidar dos filhos, assim, não, pelo menos para mim já não cabe mais, tenho que trabalhar. Sim, sim, há relatos até de depressão, né, que a Sim. mulher, né, não retornou ao mercado de trabalho, não retornou, né, ficou em casa porque acabou não tendo condições ou não encontrando ninguém aí, né, de confiança ou conseguindo pagar alguém para que ficasse aí com a criança para ser cuidada, né, para que ela e aí não pôde retornar ao trabalho, não pôde retornar ao mercado de trabalho, isso criou aí não, um estado depressivo, né? Então essa é uma questão bastante importante, né, que deve ser aí também objeto de proteção social, proteção legal, né, dessa questão, né, psicológica, né? Raíssa, nós comentamos aqui que, né, já houve uma evolução bastante grande, né, historicamente falando, aí no direito das mulheres, né, no direito de modo geral, né, não só perante ao mercado de trabalho, né, tá? O que a doutora pensa que nós poderemos fazer para evoluir mais, né? Acho que tudo é uma questão de oportunizar, né? A gente conseguir quebrar muitas barreiras que a gente já tem desde lá de trás e, aos poucos, a gente conseguir incluir cada vez mais mulheres no mercado, não só no mercado de trabalho, mas ensino superior, essa questão de dupla jornada, né? Que chega em casa do serviço, ainda tem que ser mãe, dona de casa, fazer compra de mercado, enfim. Acho que tudo isso engloba uma coisa que a gente precisa quebrar, né? Acho que essa questão de ter um tabu de que o homem não pode estar em casa, de que o homem não pode lavar a louça, por exemplo, né? São coisas que a gente tem que quebrar durante o dia a dia. E oportunizar mais mulheres, igual a gente está fazendo aqui agora, né? Dando oportunidade para mais mulheres apresentarem, mostrarem conhecimento e progredirem no dia a dia. Acho que isso é uma forma da gente conseguir evoluir. Complementando, posso, doutor? Sim, né? Porque a doutora Raíssa falou que, né, em outras palavras, que não adianta nada a gente alterar a legislação, né, doutor Tony? Exato, É uma exato. questão mais de consciência educacional, de evolução social, né? Tá? Para a gente alcançar aí melhores métricas nessa questão da igualdade de gêneros, né? Sim, sim. Assim, analisando, a gente faz muita audiência, né? Então, as doutoras com certeza também faz prazo, tem contato com juízes, e a gente verifica que houve um aumento do número de juízas, muito exponencial, doutor, principalmente aqui na nossa região. Então, a gente verifica que existe uma evolução, né? Se você for ver o cargo de magistrado hoje, é muito almejado. E ver que está sendo ocupado por mulheres significa o quê? Que a capacidade é estupenda da mulher. Mais do que a nossa capacidade, convenhamos. Que, como a doutora Raíssa mesmo mencionou, a mulher chega em casa, tem outros afazeres. Por mais que o homem auxilie de alguma forma, nunca vai ser a mesma coisa. Perfeito, perfeito, perfeito. Parece que o pessoal da técnica aqui trouxe um presentinho para as mulheres, nada mais do que justo, viu? Deixa eu pegar aqui para presenteá-las. Doutora Caroline, parabéns pelo Dia das Mulheres. Obrigada, doutor. Obrigado aqui pela participação, pela Obrigada. participação. Doutora Raíssa, um singelo Muito obrigada. presente aqui do podcast Direito e Diálogo. Coisa boa, hein? Olha só, Vini, nunca tive um presentinho aqui, mas as mulheres merecem. Isso é bem verdade, viu? Nada mais do que justo. E, doutor Tony, depois disso, só passando para as considerações finais mesmo, viu? Exato, né, doutor? Bom,
novamente agradeço a oportunidade de dividir a banca com o doutor, de poder trocar ideia com a doutora Raíssa, a doutora Caroline. É muito bom. E alertar as trabalhadoras. Existem muitos direitos que, às vezes, aqui a gente não consegue esmiuçar. A Raíssa mencionou a questão da pausa para amamentação, existe a pausa para a questão das horas extras, que hoje foi suprimido, mas existe uma limitação para carregar peso, que, em razão do tempo, a gente acaba não conseguindo trabalhar tudo isso aqui. Mas é importante a trabalhadora buscar esse auxílio, buscar essa orientação. Perfeito, obrigado. Doutora Caroline, muito obrigado pela vossa participação, pelas elucidações, né, e por abrilhantar esse podcast aqui no Dia da Mulher. Por nada, doutor. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelas flores. Agradeço mesmo. Valeu. Obrigado. Doutora Raíssa, igualmente, muito obrigado, tá? Muito obrigado por tudo, né? Eu acho que, né, o pessoal que está nos assistindo foi presenteado nesse dia, né? Muito clara aí as colocações, né? Tá? E até a próxima. Muito obrigada, agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade, né, da gente estar conversando um pouquinho sobre uma coisa tão importante. Perfeito, maravilha. Muito obrigado a todos, até o próximo Direito e Diálogo. Um abraço.